Doutora, obrigada por conversar conosco na CBN. Bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço o convite. É, Meus sentimentos aí pelo falecimento do Kaique, né? Então, eu estava ouvindo vocês falando, então a gente é, fala um pouquinho, né, sobre o caminho dele e confortar a família nesse momento tão delicado, né? Uhum. Mas Obrigada, doutora. falando sobre os produtos de limpeza, essa mistura que muitas vezes a dona de casa, as pessoas que trabalham com limpeza doméstica, acham que é uma mistura inofensiva, muitas vezes essa mistura ela é perigosa e ela pode causar risco à saúde, porque a gente está diante de produtos químicos e a reação desses produtos químicos na mistura pode gerar formação de calor, formação de vapor e os gases tóxicos que podem levar a manifestações de intoxicações, né? Uhum. Então tem que ter muito cuidado. Os números iniciais, e por favor, a senhora me corrija se eu estiver errada, né? Mas segundo o próprio Ciatox, ao longo desse primeiro semestre de 2026, né, até 30 de junho, nós tivemos 533 casos de intoxicação por exposição a produtos de limpeza domésticos, doutora. Sim, É um então número assim, grande, né? é um número grande, muitas vezes relacionados a acidentes, até em crianças, né? Porque às vezes a pessoa na atividade doméstica deixa um balde com produto de limpeza misturado com água, ou às vezes a própria embalagem ao alcance da criança e a criança. Com a facilidade do acesso, ela acaba colocando na boca e se intoxicando. Então, vale o alerta aí para quem cuida e para os pais das crianças, né? Para que tenha o cuidado e a atenção de, na hora de estar fazendo a limpeza de casa, que não coloque no chão, né? Que coloque fora do alcance da criança. Uhum. Eu lembro que algumas pessoas falam de misturar bicarbonato com alguma coisa, aí já apareceu percarbonato com mais alguma coisa, aí coloca água sanitária, e aí coloca limpa-vidro sabe, faz essas misturas para potencializar o produto, doutora. O que falar a respeito dessas misturas? Algumas podem ser inofensivas, mas outras de inofensivas não tem nada? Então, é o que eu falei, a Uhum. mistura de inofensiva, ela não tem nada. Nunca, Então, nunca, nunca, ok. porque a gente está diante de produto químico, né? Uhum. E toda vez que eu misturo dois produtos químicos, dessa mistura vai gerar uma reação química e vai gerar outros agentes químicos, né? Que às vezes esses agentes que vão ser formados, eles são muito mais tóxicos do que o produto de origem, né? Então, você misturar, por exemplo, água sanitária com vinagre, água sanitária com álcool, com amônia, com o próprio detergente, com desinfetante, não faça isso, porque você pode estar achando que você vai potencializar a sua mistura e facilitar a sua limpeza, e muito pelo contrário, você vai estar formando produtos químicos, produtos tóxicos, e dependendo da concentração e da quantidade que você faz a mistura, e se você tiver, principalmente num lugar fechado, você pode se expor a esse produto, a esse vapor, a esse gás e se intoxicar. E às vezes acontece muito rápido. Então, a mistura ela vai formar imediatamente o gás tóxico. E em poucos minutos você pode já abrir o quadro de intoxicação. E aí, às vezes, se for intoxicação por via respiratória, desmaia, a pessoa nem percebe, né? O que Então, causou. exatamente. O quadro clínico ele pode começar com uma irritação nos olhos, nas narinas, que inicialmente não pode chamar atenção, pode evoluir com uma dor de cabeça, com uma tontura, e nesse momento a pessoa já pode perder a consciência e aí já não lembrar mais o que está acontecendo, né? Uhum, E assim, eventualmente pode ter quadros graves e até quadros de fatalidade, né? Pela exposição que a gente acha que é inofensiva. uhum. É, há alergias, no caso, o contato da pele dermatológico, pode causar alguma infecção que também possa gerar um problema interno? Ou seria somente uma exposição e uma alergia por pele só? Há algum risco também da absorção da pele causar algum tipo de problema? Absorção pela pele? Sim, esses produtos, eles são irritantes, tanto que é importante você respeitar
a orientação do rótulo do produto. Então, existem produtos que na orientação está orientando, inclusive, que você use luva Luva. para manusear Uhum. o produto, né? E no contato com a pele, ele pode causar irritação, pode causar queimadura, dependendo da concentração, da quantidade, da característica desse produto. Então, assim, você tem que inicialmente procurar ler o produto, porque vai variar muito de composição para composição dos produtos, Uhum. tá? É porque a pele absorve as coisas também. Às vezes as pessoas esquecem disso, né, doutora? Ela também absorve. Sim, claro, a pele também absorve, mas a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes você pode estar inalando também o produto, às vezes você não percebe o cheiro, né? E nessa inalação você também pode acabar tendo uma intoxicação grave e às vezes até ser fatal. Doutora, qual o impacto econômico, vamos dizer assim, ou mesmo operacional, para o atendimento a uma vítima dessa? Porque a primeira coisa que a pessoa faz é ligar para o SAU, para o Ciatox, para o SAMU, e às vezes precisa realmente de uma remoção. Ou seja, tudo isso causa impacto, uma cadeia de impactos, né? Sim, então, essas misturas que a gente vê na internet, às vezes a pessoa está fazendo pelo potencial de pensar que está aumentando o grau de limpeza, mas também está pensando, às vezes, no poder econômico. Então, ela está tentando economizar, porque se você for na prateleira do supermercado, às vezes você vai encontrar produtos mais caros. Mas na hora que você acaba levando a um quadro de comprometimento da saúde, você tem que pensar que esse paciente, às vezes, vai precisar ser removido pelo SAMU, né? E vai precisar, às vezes, até de uma UTI. Então, a própria UTI, ela tem um gasto significante para a saúde, de tanto poder público quanto poder privado, e isso tudo a gente vai impactar na economia, né? Uhum. Então, a gente fazendo as prevenções, evitando essas misturas, a gente vai evitar esses casos e essas internações, né? Uhum. É, tudo tem custo, né, gente? Tudo tem custo. Não há aqui uma reclamação, até porque o serviço existe para atender as pessoas, mas se elas podem se proteger, o atendimento poderia ser para uma pessoa que está passando por um problema maior, né? Não precisava atender uma pessoa com um problema que poderia ser evitado, doutora. Claro. E Uhum. assim, eu sempre vou lembrar da questão do Ciatox, né? Então, o Ciatox, ele é um serviço que atende tanto a profissional de saúde quanto a população em geral, e a pessoa, tendo sinais leves, ela pode entrar em contato com o Ciatox. Lá tem médico que o atendimento funciona de forma 24 horas. O médico e a equipe multidisciplinar, eles vão avaliar o quadro clínico e eles vão avaliar se tem necessidade do deslocamento até um serviço de saúde ou se a equipe ela consegue, junto com a vítima, a controlar os sinais e sintomas e manter o paciente dentro de casa, né? Mas tudo vai depender do contexto clínico. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, porque a gente fala que há 533 casos em 6 meses, no primeiro semestre. Se a gente divide isso por 6 e divide depois por 30, isso dá uma média aí de, arredondando, 3 casos por dia, doutora, de intoxicação que o Ciatox atende. Isso das Sim, pessoas que ligam, né? exatamente, é o que eu ia falar, porque tem muitas pessoas que acabam tendo sinais e sintomas dentro de casa, como o sintoma ele desaparece a partir do momento que ela sai do ambiente onde tem o gás e ela respira um ar mais puro, então essa pessoa ela não procura atendimento médico. Então, com certeza, esse número é muito maior do que o que a gente tem registrado. Então, o que a gente tem registrado são aquelas pessoas que têm os sinais e sintomas mais relevantes, né? Então, são mais preocupantes e a pessoa acaba entrando em contato com o Ciatox, né? Uhum. Temos perguntas de ouvintes, Adalberto. Temos sim, doutora Rinara. Ó, chegou a participação do nosso ouvinte Onério. Bom dia. Outro dia eu passei por uma leve intoxicação após usar uma quantidade a mais de cloro no banheiro. Olha Ele está isso. trazendo aqui, doutora Rinara, que isso trouxe uma tosse seca para ele e um desconforto. Felizmente foi uma leve intoxicação, mas tem esse risco aqui pelo depoimento do nosso ouvinte, não é isso, doutora Rinara? Sim, o cloro, na mistura, ele pode exalar o gás, né? E esse gás, ele é irritante
tanto para olhos, para vias aéreas, e pela irritação no contato com a mucosa de via aérea, pode causar tosse, pode causar rouquidão, e em casos mais severos, pode causar até edema de glote, comprometimento pulmonar, levando a desconforto importante respiratório e, às vezes, insuficiência respiratória, precisando, às vezes, de suporte ventilatório, né? Uhum. Então, assim, a quantidade é que vai determinar, e o tempo, né, de exposição é que vai determinar a evolução do quadro. Uhum. Tem mais um, né, Adalberto? Mais uma participação da nossa ouvinte Gilciné. Ela até mandou uma foto pra gente, Patrícia, nosso telefone de mensagens. Ela falou, doutora Rinara, que no sábado ela estava lavando o banheiro, ela borrifou no rejunte do box um produto para limpar ali esse box. Passando o tempo, ao ela se olhar no espelho, ela até mandou uma foto pra gente, ela estava com o olho bem vermelho. E ela pergunta se talvez, dependendo do produto de limpeza que ela utilizou aí, ao borrifar o rejunte do box, isso pode ter trazido algum tipo de reação. Sim, essa reação mais uma vez, esses produtos químicos, a maioria deles são irritantes, né? Alguns, a gente considera esses produtos de limpeza na classificação dos cáusticos, então eles podem ser desde irritantes até corrosivos. Quando ela está limpando o rejunte e ela está entrando em contato com o produto, ela também está causando um quadro de irritação. E nesse caso, os olhos dela é que foram o órgão-chave, né? Então, além da vermelhidão, pode ter lacrimejamento, pode ter, às vezes, uma irritação maior com edema de pálpebra, né? Então, assim, são produtos que vão causar irritação também nos olhos. Uhum. Uma coisa que me chama a atenção também é que às vezes a internet e alguns comerciais de televisão falam de produtos que são vendidos pela internet. E aí é que a gente não tem controle mesmo, né? Porque minimamente a gente ainda tem aí órgãos regulatórios a respeito desses produtos, mas às vezes esses que são vendidos assim a gente não tem, né, doutora? Sim, então assim, o que a gente orienta é que você, ouvinte, compre produto liberado pela Anvisa. No rótulo tem, né? Uhum. O rótulo ele vai ter a liberação pela Anvisa. Esses produtos que são vendidos pela internet, a gente pode estar diante de produtos clandestinos. Uhum. E esses produtos clandestinos, a gente não pode ter uma confiabilidade nisso daí, porque ele pode estar dizendo que está diante de uma tal substância química, mas no final das contas pode não ser, e a gente também tem que levar em consideração as concentrações. Então, a Anvisa, por exemplo, no caso do cloro, ela libera a uma concentração até 5%. Uhum. Acima de 5%, isso daí já é considerado risco para a saúde. Sim. E esses produtos que são vendidos, às vezes eles podem ter uma concentração muito maior do que a gente imagina, e a gente está Uhum. diante de produto que a gente está achando que é inofensivo, né? Isso aí. Doutora Rinara, obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Ah, eu que agradeço vocês. Até uma próxima oportunidade.